Obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Ministro das Finanças, na realidade que inventou para si, criou um deserto e insiste em chamar-lhe sucesso. Um governante que declara guerra à realidade, como é o seu caso, é um governante perigoso. E neste momento, Sr. Ministro, as ideias que defende para o país são o maior perigo que este país enfrenta e o maior perigo para o futuro do país, da economia portuguesa e de todos os portugueses. O Sr. Ministro das Finanças, no Orçamento de Estado para 2012, fez uma escolha. Decidiu ir radicalmente para além da Troika. Essa escolha falhou e o Sr. Ministro, preocupantemente, não tira daí qualquer consequência e ameaça repetir a dose. Sr. Ministro, um governante tem o dever de aprender com o resultado das suas políticas. E o Sr. Ministro mostra que não só não aprende, como perante o abismo que as suas políticas criaram, decide dar um salto em frente. É preocupante, Sr. Ministro. É preocupante achar que uma receita que não funcionou em 2012 irá, misteriosa e incompreensivelmente, funcionar em 2013. É preocupante, Sr. Ministro, pensar que tirar 5 mil milhões da economia portuguesa irá resultar apenas numa queda do PIB de 1%. É preocupante um ministro cujo desemprego era suposto atingir o máximo de 12,9% e já se aproxima dos 16%, e que as políticas que anunciou ontem e esta sexta-feira arriscam lançar este país numa crise sem precedentes, onde o desemprego irá ultrapassar os 20%, e o Sr. Ministro ignora essa possibilidade, desvaloriza, nem sequer reconhece essa possibilidade. É preocupante, Sr. Ministro. A cegueira e o fanatismo da sua receita, apesar desse seu estilo pausado e aparentemente tecnocrático, são preocupantes, Sr. Ministro. Não se compreende como é que não tira consequências do falhanço da sua política. Falhou em toda a linha, falhou em todas as metas, falhou na dívida, falhou no déficit, falhou no desemprego, falhou no crescimento da economia, falhou em tudo. E chama-lhe sucesso. Trata os portugueses como variáveis passíveis de serem ajustadas. Isso é preocupante, Sr. Ministro. Isso revela uma extraordinária insensibilidade social. Sr. Ministro das Finanças, mas mais preocupante com insistir com o radicalismo de uma solução que mostrou fracassar é o experimentalismo irresponsável e a selvageria social que se prepara para fazer com a TSU. O Sr. Ministro das Finanças prepara-se para operar a maior distribuição de riqueza da história da democracia portuguesa. Num dos países mais desiguais da OCDE, é difícil de qualificar a aberração que o senhor se prepara para fazer. Mas o mais grave, Sr. Ministro, não é a injustiça e a barbaridade social disto que vai fazer. É o absurdo de uma política que não vai resultar. O mais absurdo de um sacrifício não é ele existir, Sr. Ministro das Finanças. É ele não servir para rigorosamente nada, que é o que vai acontecer com esta medida da TSU. E não sou eu que o digo apenas, Sr. Ministro. E não são os trabalhadores que se transformaram em acionistas forçados das empresas que os empregam. Não é apenas o PCP que o diz, não é apenas o Bloco de Esquerda que o diz, não é apenas a UGT que o diz, não é apenas a CGTP que o diz. São, curiosamente, os alegados beneficiários da sua medida que dizem que isto não vai resultar e que nenhum dos efeitos que o senhor aponta como evidentes vão resultar. Não vão criar emprego, não vão investir, Sr. Ministro das Finanças. Decretar guerra à realidade é péssimo sinal de um governante. O Sr. Ministro das Finanças podia ler os inquéritos da conjuntura publicados pelo INE. Desde 2009 que todos os empresários dizem a mesma coisa, Sr. Ministro. A principal razão, porque cortamos no emprego, porque não contratamos e porque cortamos no investimento, é a queda da procura. A queda da procura é o resultado desta e de todas as suas políticas. As suas políticas condenam o país a uma crise de investimento, de emprego e ao colapso da economia como Portugal nunca viu. É de uma gravidade inominável, Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Ministro das Finanças disse que ia estudar este assunto. O Partido Socialista conseguiu que no memorando Portugal não se comprometesse com nenhuma descida da TSU. Comprometemos com um estudo, Sr. Ministro. Ora, fizemos um estudo e as entidades, o Banco de Portugal, o Ministério das Finanças, o Ministério da Economia, o Ministério da Segurança Social disseram que a medida não resultava. Curiosamente, o Sr. Ministro, o ano passado, concordou e disse que era uma abstração teórica que funcionava muito bem nos modelos da universidade, não funcionava na prática. Mas, infelizmente, o Sr. Ministro transformou este país numa realidade laboratorial e está disposto a transformar os portugueses em cobaias e sujeitá-los a uma experiência de engenharia social sem precedentes. A isso lhe digo, Sr. Ministro,
O Sr. Ministro é um irresponsável e vai destruir este país. Isso é inadmissível e tem o dever, a obrigação de recuar nesta experiência social que é uma catástrofe para o país. Não tem esse direito, Sr. Ministro das Finanças. Não tem o direito de sujeitar os portugueses a uma abstração. Para terminar, o Sr. Ministro despreza o presente, despreza os portugueses concretos e transformou, criou, inventou uma realidade abstrata que só existe na sua cabeça, mas que infelizmente está disposto a implementá-la e a ver se resulta. Não resulta, Sr. Ministro. É um crime contra o país, é uma irracionalidade económica e é uma selvageria social sem precedentes. Devia ter vergonha daquilo que vai fazer. Infelizmente, Sr. Ministro, infelizmente, já estou à espera, porque os economistas da escola do Sr. Ministro nunca reconheceram um único erro de política económica e temo que, infelizmente, isso volte a acontecer.